Salve, salve, galera! Uma boa tarde para vocês. Está começando o Ao Vivaço, o programa Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, canal 12.3 em TV aberta, além do canal 7 da NET 9 da Vivo TV. Estamos também na internet em câmarasjc.sp.gov.br e também no youtube.com/câmarasjc. Eu sou Vieira Júnior, eu vou com vocês nesta terça-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. E aqui comigo ele, o jornalista, o repórter esportivo, o gente boa da TV Câmara, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. É mais uma vez um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte aqui na TV Câmara. Esse é o nosso Bruno Castilho. E olha só aqui com a gente também, ó, eu não posso esquecer dele, o nosso Luiz Fernando, o nosso tradutor de Libras, tá aqui o nosso santista, o papai do Lorenzo. O Lorenzo, vem aí, o papai do ano, o papai babão, o marido da dona Paloma. O homem é um coelho, tá numa fase que eu vou falar pra você. E olha só, a gente começa a nossa Hora do Esporte de hoje falando sobre o São José Esporte Clube, porque no próximo domingo, 10 horas da manhã, o São José finalmente fará sua estreia na Série A3 de 2023. O jogo será fora de casa contra a Matonense. E para falar sobre essa reta final de preparação da equipe e também da estreia, a gente tem o prazer de receber o técnico da nossa Águia do São José, o Max Sandro, tá com a gente. Tudo bem, Max? Boa tarde. Prazer te receber aqui no Hora do Esporte. Boa tarde, é um prazer todo meu. Max, para a gente começar, queria que você falasse um pouquinho da sua chegada até São José dos Campos, essa nova fase que o São José vive, de SAF. Seu nome foi anunciado e você é o treinador da equipe do São José, já vem treinando a equipe. Como é que foi essa chegada, esse primeiro contato como treinador aqui na cidade, no São José? Bom, boa tarde a todos. A gente veio para uma seletiva, né? Tinha alguns treinadores conversando com o seu Oscar, né? com o Bruno, junto com o Lucas executivo. Eu fui dentro do escolhido também para estar nessa seletiva e graças a Deus eu fui o escolhido para poder estar à frente do São José para fazer esse trabalho que nós vamos implementar aí na competição. O que foi o diferencial do Max Sandro para convencer o Oscar e toda a diretoria que você seria o cara ideal para ser o técnico da Águia? Olha, eu sou um treinador jovem, mas que sou muito ambicioso, sou um treinador que gosto da modernidade, né? Procuro ser moderno, procuro colocar o time para frente, procuro ganhar jogos sendo merecedor das vitórias. Isso que a gente vai aplicar aqui no São José. Não abrindo mão da intensidade, não abrindo mão do jogo, sendo um time propositivo, um time que sabe fazer com bola e sem bola, um time organizado. É isso que a gente vai fazer na competição. Acredito que também tenha pesado a seu favor o fato. Você parou de jogar recentemente, parou em 2010. Como jogador, quando você começou era aquele futebol raiz, aquele futebol, digamos, mais bruto, vamos chamar assim. Você pegou essa fase do futebol como jogador, já pegou essa fase, essa nova era do futebol ainda como jogador e também agora, com certeza, estudando como treinador, já está ambientado com essa nova realidade do futebol. Acho que isso aí também deve ter pesado a seu favor. Com certeza, né? Eu me preparei para estar nesse momento, venho cada dia me aperfeiçoando mais, claro, cada dia é diferente, você vai aprendendo, vai acrescentando algo mais e o São José abriu essa porta para eu mostrar o meu trabalho e vir com muito afinco, com muita dedicação para tentar elevar cada vez mais o São José. Brunão? Maxandro, você teve algumas passagens por outros clubes, né? Mas acho que essa Série A3 vai ser talvez, não sei para você, mas talvez o seu primeiro grande desafio na carreira, começando desde o começo esse campeonato que é muito difícil, né? Como é que você está se preparando? Você, como a gente acabou de falar, você parou de jogar em 2010, ou seja, está fresco ainda essa parte de jogador, né? Não tem essa distância, né? Dos técnicos mais antigos para os jogadores mais novos, enfim, você consegue um pouco falar também a linguagem do jogador de hoje, enfim, como é que você está se preparando também e preparando essa equipe também já para essa Série A3? Bom, realmente é muito desafiador. Você está numa equipe como o São José, um clube grande, né? A gente sabe da importância que é o São José subir de divisão, estar numa Série A1, a gente entende o processo. Eu, como ex-atletas, eu procuro sempre também ver o lado da montagem de equipe, de comissão, a minha equipe de trabalho, que foi montada tudo no mesmo padrão, a gente tem o mesmo olhar. A gente planejou tudo, né, para estar chegando agora, para chegar no domingo, na estreia,
reproduziu tudo que foi feito, desde a montagem do elenco, desde a montagem de comissão. Todo jogador foi analisado friamente, com tudo que a gente teve de ferramentas para ver cada atleta. Esperamos que chegando aí na competição eles possam atingir o seu melhor. Legal. E só para uma última pergunta, estrear fora de casa é pior ou é melhor que estrear em casa? Enfim, tem uma diferença muito grande? A gente não tem muito isso de diferença. A gente sabe que a competição tanto fora quanto em casa vai ser difícil. A gente tá preparado, independente se é fora, se é casa. A gente quer fazer o melhor, a gente quer fazer tudo que foi aplicado aí nessa pré-temporada que nós fizemos. Hoje eu estou mais na parte tática, parte técnica, tivemos amistosos, jogos treinos que foi para ajuste, né, para organizar a equipe, ver quem que pode começar jogando. E cada jogo é uma estratégia, né? Nós temos uma estratégia de jogo para a Matonense, jogo em casa, né? Contra o Grêmio Prudente, segunda rodada já vai ter uma outra estratégia. Então cada jogo é um jogo, sempre em busca da vitória. Ô Max, em relação ao elenco do São José, a gente olha o scout dos jogadores, a gente vê a idade, por exemplo, é bem mesclado, tem jogadores jovens com jogadores mais experientes, jogadores que têm acessos no seu currículo, o que eu acho que isso é importante. Como é que foi a concepção desse elenco? Acredito que tem o dedo de todo mundo ali da parte da comissão técnica, aquilo que você conhece, os seus auxiliares, enfim, até mesmo o Bruno, o seu Oscar, enfim. Como é que foi a montagem deste elenco do São José para chegar nisso que nós temos hoje? Bom, o Lucas, nosso executivo, ele tem um banco de dados, assim como tem o nosso analista de mercado, analista de desempenho, então tudo é alinhado, tudo é conversado para poder a gente chegar num jogador. Claro que às vezes chega um jogador que a gente gosta, mas ninguém não entra no orçamento, ou ele já está em outro clube, aí sempre vai filtrando esses atletas. E nisso a gente consegue montar uma equipe competitiva, né? Uma equipe lado emocional, como você bem falou, de acessos, jogadores que já foram não só campeões aqui em São Paulo, mas em outros estados. A gente acredita que o lado emocional pode contar bastante, né? Porque vai chegar a hora de decidir, a hora de tentar aí ter o jogador que é frio, um jogador que já está acostumado com o tipo de decisão, vai fazer a diferença. Uma outra pergunta, pode voltar para cá, Piteco. O torcedor não tem jeito. A gente aqui no programa, a gente vinha falando dos jogos treinos e tudo mais, a gente está vendo também as imagens aí do elenco do São José, mas não tem jeito. O que a gente olha às vezes é só a manchete, né? São José perde Bordolândia, São José perde, não sei o que e tal. A gente sabe que jogo treino é justamente para você testar, é justamente para você achar a melhor opção para os seus jogadores e tal. Agora, uma coisa que chamou a atenção, e até queria que você explicasse, se a gente olhar aqui no elenco do São José, de origem, se eu estiver enganado, você me corrige, tem apenas 3 atacantes, que é o Rodolfo Eduardo, o Kaique Virgílio e o Rafael Tanque, de origem mesmo, atacante. Ou tem mais? Tem mais? Não. Tem o Rafinha, que agora subiu também da base, né? Tá. É um outro atacante. Giovani também atacante. Nós temos também, é um segundo atacante, o Christopher, que também é da cidade, que também é um meio atacante. Uhum. Mas em cima disso, a gente olhou, a gente vê, e o torcedor principalmente, né, a rede social, a gente encontra com o outro. O São José, nos 7 jogos treino que fez, marcou poucos gols. Queria que você falasse sobre isso, essa falta de gols nos jogos treino. A gente sabe que o resultado é o que pouco importa em jogo treino. Mas queria que você falasse um pouquinho, porque o torcedor está assustado. Pô, vai jogar com a Matonense, não vai fazer gol. Queria que você falasse sobre isso. Não, o que a gente faz nos jogos treinos são ajustes, né? Você começa a colocar os atletas que a gente prepara ou entende, às vezes o jogador começa numa posição, pode terminar em outra. Então são ajustes que a gente faz nos jogos treinos. A questão dos gols ou da vitória em jogos treinos fica em plano secundário. O nosso foco maior sempre vai ser a competição. Já estou ganhando todos os jogos amistosos, fazer um monte de gol, chegar na treino não conseguir fazer gol e nem ganhar jogos. Então o nosso foco principal é chegar na competição, é ganhar os jogos, ganhar 3 pontos, ir somando pontos, fazer gols. Se tiver que ganhar todos os jogos de 1-0 e classificar em oitavo, a gente vai fazer isso. Tá, o nosso objetivo maior, como sempre tem falado, é chegar lá entre os 8, primeira parte. Depois,
classificando para conseguir o acesso. Ou seja, em cima disso que você está falando, é basicamente calma, espera o time entrar em campo valendo para ver como é que o time vai se comportar e que provavelmente os gols vão sair. Aí depois você pode cobrar, se não fizer gol, aí você cobra o Marcos Santos. Aí você vai lá, vai lá na grade, fica buzinando na orelha do Marcos Santos. Brincadeira, o Marcos Santos não vai, se Deus quiser vai dar tudo certo por aqui, vai ser ovacionado pela torcida, vai ser jogado para cima, aquela coisa toda. Max, não sai daí, Brunão também não sai daí, eu passo a palavra para você já, depois do intervalo, é rapidinho, 1 minutinho e meio, a gente volta para continuar esse bate-papo bacana com o Max Sandro, técnico do São José, aqui no Hora do Esporte. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta com susto e tudo. Olha só, Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. E a gente continua conversando com o técnico do São José, da nossa Águia do Vale, o Max Sandro. Prometi e cumpro. Passo a palavra para o Brunão. Max Sandro, a gente estava falando de resultados, né, que em jogo treino não interessa muito, mas o que interessa é o que você consegue tirar e extrair dessa equipe, né? Você certamente já trabalhou com alguns jogadores, outros você talvez não conhecia só de ver jogar, videotape, que às vezes é enganoso também. Mas o que você conseguiu, né, de extrair de bom dessa equipe, né? Dá para fazer diversas variações táticas, isso dependendo até do adversário que você foi enfrentar? Sim, nós fizemos, por isso que é importante jogos treinos, nós fizemos algumas variações, né? Jogamos no 4-3-3, mudamos para o 4-4-2, fizemos 4-2-3-1. Aí a gente vai mudando, vendo qual o melhor encaixe que a gente tem, qual a melhor pressão, qual o melhor momento com bola, momento sem bola. Então nós temos as 4 fases do jogo aí bem distribuídas, bem divididos, em que a gente pode fazer jogador que joga com o pé aberto, jogador com o pé fechado, ou que tem mais drible. Precisamos de um jogador que consegue ganhar a primeira bola, outros que ganham melhor a segunda bola. Então todo esse tipo de trabalho nós fizemos. Acho que os conteúdos, os conceitos que foram aplicados, né, nesses jogos treinos que nós fizemos, nos treinos de semana que a gente fazia bastante, né, de ficar aí 2 períodos, trabalhamos muito. A gente vai fazer uma boa estreia, uma boa competição, tendo as variações, como eu falei antes, né, de estratégia de jogo. Os atletas já estão inseridos nisso, já sabem, a gente passa vídeo para eles, a gente além do treino, a gente passa vídeo, passa dos jogos treino, passa dos nossos treinos, para eles estarem cientes do que é para fazer com bola e sem bola. Você, quando era jogador, você gostava de jogar com 3 zagueiros, com 2 zagueiros? Como é que você, jogador? Eu jogava assim, dependia, né? Tinha treinador que gostava dos 3 zagueiros. Eu, quando joguei no Rio Branco de Americano, era 3 zagueiros. Aí eu vim jogar na Portuguesa com o Zagallo, era 2 zagueiros. Tive um pouco de dificuldade. Você foi treinado pelo Zagallo? Foi. Na Portuguesa em 99. Em 99. Aí, no Brasileiro, né? Aí eu tive dificuldade no começo, porque até você, na época dos 3 zagueiros, um marcava, eu tinha minha referência que era o atacante, que eu marcava individual, o outro marcava individual e o outro sobrava. Com o Zagallo era uma linha de 4, eram 2 zagueiros, aí eu não sabia, aí eu queria acompanhar um atacante, o Zagallo me parava, calma, não sai, fica no setor. Então, mas assim, eu não tinha preferência, tinha que se adaptar, assim como o nosso atleta de hoje precisa se adaptar, né? Só que hoje é diferente, hoje você tem informação, você tem vídeo, você mostra, você treina, tudo você consegue mostrar as variações dentro de vídeo, para o treino, mostra, vai lá, chama individual, chama no coletivo, para ver se eles conseguem atingir o objetivo. E o treinador Max Sandro prefere os 3 zagueiros ou prefere a linha de 4? Eu prefiro uma linha de 4, viu? Eu gosto da linha de 4, vocês vão olhar meu time lá em cima, de cima vocês vão olhar as linhas próximas, uma linha bem agrupada, bem organizada. Eu gosto muito do futebol italiano, né? Não sei se vocês gostam, mas assim, é um futebol muito organizado. Eu quando comecei a ser treinador, a ser treinador que sou organizado. Você vai ver meu time organizado, independente do resultado, nunca vai... tomou um gol, desespera, vai todo mundo para frente, larga tudo. Não, continua o padrão, continua a organização, que a gente consegue com o padrão, com equilíbrio, consegue empatar e virar jogo. Pelo fato de você ter sido zagueiro, os seus zagueiros vão sofrer na sua mão ou não? Sofre um pouquinho. Sofrem quando perde dividida, quando perde uma bola aérea. Eu era muito competitivo. Então os confrontos meu de 1 para 1 eu era muito bom nesse aspecto, então eu cobro muito deles. O zagueiro, quando for dividir, tem que ganhar, não pode ficar caído. Não disputar corrida com o atacante sempre vai ser mais rápido. Dá para cortar caminho, dá para você fazer alguma coisa diferente, tem que pensar na frente do atacante.
A gente não pode nunca sair depois, não pode ter dúvida, você só tem que ir na certeza, você não pode ficar no meio do caminho. Então eu sempre vou passando a dica que eu jogava e mostro para eles também, né? Diz aí, Brunão. Quanto à Matonense, né, o que você já tem de informação, né, o que você já pode trabalhar já pensando nesse jogo, ou já está trabalhando pensando nesse jogo também da estreia, né? Acho que o nervosismo também, como é que é também lidar com esse nervosismo de estreia, né? Porque uma coisa é esse jogo treino que ninguém assiste, né? Fica uma coisa mais fechada, e a outra coisa já é o campeonato com a torcida, a estreia, o ambiente, que tudo influencia, né? Acho que não só eu, a minha comissão, os meus atletas estão ansiosos, né? Para logo mostrar, reproduzir o que a gente tem feito nessa pré-temporada, nesse tempo que nós ficamos juntos, trabalhando, treinando forte, sol a sol, chuva. Sobre a Matonense, a gente tem feito já o mapeamento deles, já tem todo o relatório da parte deles lá. Claro, não tivemos muitos vídeos, né, porque não disponibiliza. O Rafael Júnior esconde a coisa lá. Eu também escondo, né? Então aí a gente fica sempre, esconde lá, eu escondo daqui, mas a gente consegue. Nós pegamos um jogo deles, que nós conseguimos, mas aí a gente acredita que tem ali... O espião mandou o jogo para vocês. A gente acredita que nesse jogo tem um padrão, ele não vai mudar, né? Então a gente em cima desse padrão, claro, que aí tem quando ele foi treinador do Velo Clube, eu enfrentei ele um ano passado pelo Juventus, estava no São Caetano, ele no Juventus, também peguei algumas coisas. Os meus auxiliares lá já prepararam um relatório completo do perfil de cada atleta da Matonense, em termos individual e coletivo, como é que a equipe deles faz com bola, sem bola. A gente tem tudo pronto para chegar lá e trazer os 3 pontos. A gente sabe, o jogo lá vai ser... A gente conhece o estádio lá, é uma grama mais alta, mais pesada. E jogo 10 horas da manhã, o calor do inferno lá, que a gente sabe, esse tempo que está fazendo. Em cima disso, te preocupa até certo ponto. Eu sei que vocês estão treinando já no horário, prevendo este jogo, justamente para tentar se ambientar ao que vocês vão pegar lá. Mas parece que o calor de lá é mais quente que o daqui, né? É um negócio ruim mesmo. E como é que vocês estão lidando em relação a isso? Porque isso aí pode ser um fator que, de repente, ali no 0,1 pode favorecer a eles que estão acostumados mais a jogar lá, até por conta do estádio, aquela coisa toda. O que vocês estão pensando em cima disso? Não, como você bem falou, né? Nós estamos já treinando no horário do jogo, até o tempo aqui em São Paulo está ajudando, né? Que está 30 e poucos graus. Para a gente é bom isso, porque Sim. A gente consegue ter um ambiente próximo do jogo. E a preocupação vai ser mais dele do que nossa, né? A gente está preocupado mesmo, assim tal, mas eu acho que estamos jogando fora de casa, nós temos nossa estratégia de jogo, como é que a gente vai fazer lá, mas a gente vai em busca da vitória, né, preparando para isso, os atletas já estão cientes do que a gente vai fazer, do que a gente vai preparar para eles. O grupo está bem fechado, está bem unido, e a gente só está mesmo nessa semana aí, parte tática, inserindo mais coisa tática neles, preparando a equipe que a gente considera B, né? Como simulando como se fosse a Matonense, e a nossa equipe, como é que a gente vai jogar e se preparar para que possa acontecer lá. Diz aí, Brunão. Você falou da equipe B, né? É curioso. É importante você ter 2 equipes já, acredito que você já tem, como você falou da equipe B, né? Já 2 equipes já preparadas para que, se você tiver já algum desfalque grande, né? 1, 2, 3 jogadores, já pode já repor rapidamente, né? Sim, a nossa preocupação na pré-temporada era a gente espelhar os treinos. O que é espelhar? A equipe que está jogando a equipe A é a mesma que joga a equipe B. Então, os mesmos conceitos, os treinos, o mesmo tempo, então tudo era do mesmo jeito. Aí agora não, agora está diferente. Agora a gente consegue mudar a equipe de cima, a gente faz uma variação de jogadas, variação de jogadores, uma hora é pé aberto, uma hora é pé fechado, uma hora é um cara de mobilidade por dentro, uma hora é um cara mais centralizador. Então, toda essa variação a gente vai fazer no jogo lá em Matão. Para a gente fechar, Max, como a gente já falou, o seu elenco é muito mesclado em termos de experiência. Você tem uns jogadores bastante experientes em termos de idade, uns mais novos. Eu sei também que você tem que administrar, até certo ponto, a ansiedade desses jogadores, principalmente dos mais jovens. Em relação a isso, como é que você está sentindo isso? Como é que você está vendo, principalmente dos mais jovens? Vai chegando ali a hora, começa a dar aquele formigamento, aquela emoção, vamos estrear e tal. Como é que está isso? Olha, enquanto eles tiverem essa ansiedade assim, esse formigamento, como você falou, a gente está ótimo, porque aí ela já quer mostrar, né? A gente não pode nunca ter o receio de fazer as coisas, mas acredito que eu, com a minha comissão,
tem preparado a equipe para fazer um bom futebol, um bom jogo, ser competitivo, né? Entendendo que a gente vai encontrar uma dificuldade muito grande lá, que a Amatonense é um dos favoritos aí a ter o acesso junto conosco, assim que a gente também pode se colocar aí, porque a gente vai brigar pelo acesso, a gente vai chegar firme, a gente vai ser competitivo, a gente vai brigar, a gente vai elevar o nível mesmo, a gente não está aqui só para compor, talvez, quem sabe, não, a gente vai chegar para brigar, a gente vai chegar para estar montando um time para poder subir, claro, na medida do que tem o orçamento, a gente não está gastando absurdo como a Amazonas está gastando, tem jogador ganhando R$25 mil numa A3. Então, já por aí você já vê que o investimento deles é muito maior do que o nosso, mas nós, com o nosso trabalho coletivo, com o trabalho de comissão, trabalho de campo, a gente vai tentar fazer um bom futebol aí e conseguir o acesso. Maravilha. Marco, queria ficar mais 2 horas contigo aqui falando sobre futebol, falando sobre a Águia, mas infelizmente o nosso tempo é escasso. Quero muito te agradecer a sua presença aqui no nosso Hora do Esporte, agradecer ao Pedro Corati pela possibilidade da sua vinda aqui. Espero que essa seja a primeira de muitas. Você voltar aqui em breve para falar como é que está o time durante o campeonato. Depois você vai voltar aqui para comemorar o acesso, se Deus quiser. Grande abraço, boa estreia domingo lá em Matão e conte sempre com a gente. Obrigado e contamos com o torcedor aí da Águia que vai, compareça quando for jogar em casa aí, que vão lá, que vai ver um bom futebol e, principal, vitórias. Maravilha. Esse é o Max Sandro, marqueteiro, já chamando a torcida. Tá certo, tá certo. Professor Max Sandro aqui com a gente na Hora do Esporte. Olha só, não sai daí. Daqui a pouco tem muito mais Hora do Esporte. Tem vôlei, tem basquete, tem também futebol amador em destaque aqui na Hora do Esporte. Rapidinho, já voltamos. Estamos de volta com a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos para falar de basquetebol, porque o São José entrou em quadra ontem contra o basquete cearense pela 3ª rodada do retorno do NBB 15, buscando a sua 4ª vitória consecutiva na competição. E ela veio com o placar de 90-71 para o São José, tendo como destaques o armador Diego Figueiredo, o pivô Douglas Nunes e o ala Dimitri, Brunão. Uma coisa legal que eu gosto das camisas de times de futebol transformadas nas camisas de basquete. Bonito. Como as do Fortaleza. Mas Coral. Exatamente. Mas sobre o jogo, importante resultado aí para o São José que está embalando, né? Depois numa sequência... Você que é fotógrafo, a foto tá meio escura, né? Mas vamos que vamos. Às vezes o ginásio, né? Essa tá boa. Mas o São José está embalando, né? Depois de uma sequência ruim de resultados negativos. Agora está voltando aos trilhos, né, para poder brigar pela parte do meio da tabela. Quem gosta de basquete, gosta de números. O São José venceu por 90-71. Primeiro quarto, vitória do basquete cearense, 24-20. Segundo quarto, São José deu troco, 23-13. O jogo foi para o intervalo com 43-37 para o São José. Terceiro quarto, nova vitória do São José, 18-14. Último quarto, por último quarto, o São José foi vencendo por 10 pontos de vantagem, 61-51. No último quarto, vitória do São José, 29-20. Placar final, 90-71. Destaques da partida: Figueiredo, 29 pontos, 6 rebotes e 5 assistências, seguido pelo Douglas Nunes, 15 pontos, 8 rebotes, 1 assistência, e o Dimitri, 11 pontos e 2 rebotes. Pelo lado do basquete cearense, o McClanahan, ele marcou, gostou da pronúncia? 17 pontos, 2 rebotes e 2 assistências. O Davi, 10 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. E o Williams, 10 pontos e 3 rebotes. Os números do jogo, Brunão. Mais uma vez, números importantes, né? Que mostram aí essa vitória importante do São José para o campeonato, né? Para o decorrer do campeonato. E o NBB não para. O São José Basquetebol volta à quadra na próxima quinta-feira, às 7h30 da noite, contra o time da Unifacisa da Paraíba, na Arena Unifacisa, para essa partida que marca o encontro do 10º colocado, o São José, contra o 9º, o Unifacisa. Ou seja, Brunão, confronto mais do que direto ali naquela parte intermediária da tabela. E o bom já fica pelo Nordeste, lá dá uma descansada um pouco, dá uma espairecida, né? Mas tem que pegar o caminho, né, de viagem do Ceará para Paraíba, mas já fica lá sentindo o clima, o frescor do Nordeste e volta para cá com a vitória, né, muito provavelmente, mas volta para cá mais tranquilo, relax.
ou aquele bafo, né? Coloca aqui no Pique Piteco a classificação do NBB pra gente dar uma olhadinha. Olha lá, o Franca líder, Flamengo, São Paulo, Minas, Corinthians, Pinheiros, Paulistano, Bauru, Unifacisa, nono colocado, e São José, olha aqui, ó. As duas equipes, o São José com o Unifacisa com 50% de aproveitamento e São José com 47,4% de aproveitamento. Depois Brasília e Caxias. Vira a tabela só pra gente dar uma olhadinha nos últimos colocados, meu caro Piteco. Basquete Cearense, Pato, Cerrado Basquete, União Corinthians e também o Rio Claro. Esta é a classificação do NBB 15, tá certo? Mudando de assunto, porque a informação não para, o tempo urge. O Farmaconde Vôlei São José conquistou sua 6ª vitória consecutiva na Superliga, ao bater no último domingo o Brasília, fora de casa, pela 2ª rodada do retorno da competição. O São José Vôlei venceu por 3-0 com parciais de 25-19, 26-24 e 25-22. Com o resultado, São José subiu uma posição na tabela de classificação e aparece na 5ª colocação, Brunão. Era o resultado que a gente já sabia que poderia acontecer, né? A vitória do São José, a gente já meio que sabia que seria por 3-0, poderia ser 3-1 ou 3-2, mas São José aí conseguiu fazer essa, não mais que obrigação, ser uma coisa muito dura de dizer, né? Mas conseguiu fazer o seu resultado, esperado resultado, e somou pontos importantes para a tabela aí da Superliga. Meu querido Piteco, mãos ágeis, a mão de Batman, coloca pra gente aqui os jogos da rodada, os jogos da 2ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei. O Guarulhos batendo Minas 3-1, SESI batendo o Blumenau 3-2, jogão, hein? Cruzeiro 3-0 no Araguari, mais do que normal, Brasília 0, São José 3, Campinas 3-0 no Rede Cuca Fortaleza e o América, olha outro jogão, hein? O América perdendo em casa para o Suzano 3-2. Classificação, depois da 2ª rodada do retorno, mostra Cruzeiro líder 34, Campinas segundo 29, em terceiro Minas 25, SESI 24, Farmaconde Vôlei São José 23, depois Guarulhos, Suzano e também a equipe do Blumenau. Seriam as 8 equipes classificadas para os playoffs de quartas de final. Lembrando que seria o confronto do primeiro contra o 8º, o segundo contra o 7º e assim sucessivamente. Eliminados, se terminasse hoje a competição, Araguari, América, Brasília e o Rede Cuca Fortaleza. Lembrando que o São José perdeu 5 pontos por escalação de jogadores irregulares, o Tati e também o Sanches, o cubano e o estoniano. Se o São José não tivesse perdido aqueles pontos, estaria com 28 pontos. Olha só como eu sou bom de matemática. O São José estaria aqui na 3ª posição da competição. Pode fazer falta esses pontos, hein, Brunão? Pode fazer falta, mas na hora do mata-mata também, o jogo cada um por si, Deus contra todos, assim, não influencia muito. Como é que é o ditado? Como é que é isso? Cada um por si, Deus contra todos. Boa. E pau na máquina. E Chilapinela. E aí acaba que esses pontos influenciam só na hora de decidir talvez o adversário, né? Mas na hora do mata-mata todo mundo é igual, uns mais favoritos que o outro, mas chega a ser igual. Maravilha. Parabéns aí a toda a equipe do nosso Vôlei São José. Aliás, deixa eu mandar eu esqueci aqui, rapaz, na conversa com o Maxandro, mandar um abraço para o nosso querido André Mascote. Ele se veste de mascote da águia, ele sai gritando, eu sou uma borboleta, mas na verdade é a águia, o nosso querido André Mascote acompanhando o nosso Hora do Esporte. Brunão, a informação não para, o tempo urge. Falando agora de futebol amador, aconteceu a 2ª rodada da 3ª Copa Norte de Futebol Amador, aquela da Capivara. Vamos ver os resultados deste final de semana. O nosso Piteco foi demais, ele já colocou ali dedos mágicos. O Sem Noção bateu o Unidos do Banhado 2-0. Esse aqui era o resultado que o nosso Israel Podes, ele adiantou que seria 0-0, mas não, 2-0 para o Sem Noção. E sinal que não estava tão sem noção assim, né? Pega essa piada. Pelo Grupo B, Guarani 1, Bandeirante 2, pula Piteco a 2ª parte da tabela, que vem o Grupo C na sequência. O Panelão goleou o Ozanam 5-0, Vila Machado 3, Monteiro Lobato 3, jogão, hein? O Vila Machado, onde que revelou o Casemiro, e o Freitas bateu o Estrela do Vale por 5-4, é a 3ª Copa Norte de Futebol Amador, Brunão. Vários gols, movimentado, né? Muito mais gols que muito campeonato aí profissional de estadual por aí. Legal acompanhar esses campeonatos amadores pela cidade, esses times
amadores da cidade. Futebol amador é uma grande alegria, movimenta muita gente, movimenta a economia e agrega famílias, é muito legal. Tem umas brigas aí que acontecem, mas faz parte. No profissional também tem, por que no amador não tem? Mas de modo geral é uma grande festa de amigos e o terceiro tempo que eles fazem lá é muito bacana, é muito salutar realmente. Sabadão, tem a sabadeira, domingueira, o pessoal 60, 70, os 80 estão jogando também, é uma festa. Mas Brunão, um grande abraço para você. Eu ia falar bom final de semana aqui, nada, estou começando a semana. Até quinta-feira com mais Hora do Esporte, você está de volta. Você está no 80 também daqui a pouco ou não? Não, só se for de quilo. Dos quilos. Aí você... Deixa quieto. Bom, um abraço. Foi um prazer inenarrável estar com vocês em mais uma Hora do Esporte. Quinta-feira estamos de volta. 80 ao quadrado. Bruno, um abraço para você. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Luizão, o homem é um coelho. Opa, quase que eu dei um croque nele. Aê, soquinho maroto, grande Luizão, gente da melhor qualidade. Você fica agora com o programa de Bem com você, com a Bela, com a estonteante, com a sensacional, a nossa querida Gisele Lopes. Ela foi lá no apiário, ela foi lá com abelhas, aquela coisa toda. O nosso Brunão também meteu a roupa de... parecia um astronauta, o nosso Brunão Cinegra, o nosso William também. Todo mundo com medo da abelha, tomar picadinha. Mas vamos que vamos. Grande abraço pra você, eu volto quinta, Brunão também. Até lá, tchau, tchau.